Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus sobre a vida de cada um de nós. Estou feliz de estar na presença de Deus juntamente com os irmãos. Abra comigo a palavra do Senhor em Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo 2. Assim diz a palavra do Senhor. E vos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nela. E você pode assentar dando glória a Deus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Preparando a palavra, irmãos, em casa, quando estava estudando o livro de Éfesos, para trazer um pouco do que o Espírito Santo queria para a sua igreja. Eu sempre gosto de dar um tema para os meus estudos. Eu não falo pregações, eu falo estudo, gosto mais de dar estudo que de pregar. E Deus me colocou no meu coração o próprio subtítulo da mensagem do capítulo 2: da morte para a vida. Da morte para a vida. Nós estávamos mortos, mas hoje estamos vivos na presença do Senhor. Nós já fomos destruídos, derrotados, desenganados, mas hoje, pela honra e glória do nome do Senhor, nós estamos vivos juntamente com Cristo. E você dá glória a Deus, contente com Jesus. Aleluia. Irmãos, nós estamos entrando em Éfeso. Éfeso é uma das mais belas escrituras da Bíblia Sagrada e do Novo Testamento. A história nos fala que Éfeso é tão importante, o livro de Éfeso é tão rico, é tão maravilhoso, que Paulo, ele, diferentemente de outras cartas escritas, Wellington, ele não trata de problemas locais de apenas de uma igreja, como ele fez, por exemplo, com a igreja de Corinto, com a igreja em Gálatas. Éfeso, mais ou menos parecido com a igreja, com a carta de Colossenses. Paulo trata de uma abrangência um pouco maior. Ou seja, ele não está tratando para a igreja em Éfeso apenas, mas está tratando de um tema que serviu para o passado, para o presente daquele momento, e serve para hoje, nos nossos dias, e servirá para sempre. Paulo, ele aborda de uma maneira, de um jeito, que esse livro é tão maravilhoso, que ele é destacado na sua teologia, onde estuda e trata da salvação do homem, e da eclesiologia, onde estuda a igreja, a origem, a característica, a organização e a função da igreja. Então esse livro de Éfeso tem importância, não só em nossos meios aqui hoje, mas também dentro da história, da literatura, da teologia, das escrituras. Ele é muito rico. E Paulo, então, nessa carta, ele aborda temas que não aborda nas demais, com tanta profundidade como ele fala com Éfeso. Paulo aqui, preso em Roma nesse momento, começa a escrever em Éfeso, e por incrível que pareça, Paulo, ele foi a terceira cidade que Paulo passou, foi Éfeso. Essa é uma cidade grande, uma cidade importante, mas muito também com adorações a outros deuses, principalmente a deusa Diana,
Paulo, em Éfeso também continha uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Então, uma cidade muito visitada, muito turística, muito movimentada, cidade que ia e vinha pessoas. Então, automaticamente vinha culturas diferentes, adorações diferentes, deuses diferentes. E quando nós temos esses impactos, a presença de um homem de Deus não é fácil para você pregar. Uma coisa é pregar hoje, onde você tem a aceitabilidade da palavra de Deus, igual no Brasil. Na maioria dos lugares você consegue pregar, consegue falar, consegue ministrar a palavra do Senhor e disseminar a palavra de Deus. Naquele momento, principalmente entrando em Éfeso, não era tão simples assim. Mas Paulo, durante 3 anos, ele ministrou naquela cidade. E foi tão grande a maravilha e a obra que o Espírito Santo de Deus, através de Paulo, fez naquele lugar, que a Ásia Menor foi crescendo, expandindo tanto através de Éfeso, que alcançou cidades e cidades daquele local. E o nome do Senhor foi glorificado e exaltado, e é até os dias de hoje, aqui em nosso meio. Então, uma importante fala, uma importante ministração, uma importante pregação, uma importante evangelização que você faz hoje, ela pode surtir efeito por diversas gerações. E Paulo, então, usado e abençoado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai pegar a carta de Éfeso e vai dividir ela em 3 bases doutrinárias. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo vai abordar a doutrina da igreja. E nos 3 últimos capítulos, Paulo vai aplicar a doutrina da igreja. Então, nos 3 primeiros capítulos, você vai aprender como ser e como a vontade de Deus para mim e para a sua vida. E nos 3 últimos, você vai aplicar a vontade de Deus para a sua vida. Quando nós vemos em Éfeso, no capítulo de número 1, que antecede o capítulo de número 2, nós vamos ver que Paulo, ele vai, além de falar das bênçãos espirituais, as bênçãos que Deus e com os homens tinha em Cristo, através do Espírito Santo, Paulo encerra o capítulo de número 1 fazendo uma oração abençoada, uma oração para a igreja, uma oração para dizer à igreja: igreja, nós nascemos de novo, Deus está conosco, Jesus está conosco, é diferente agora, vem trazer esperança. E Paulo fala para Éfeso: eu estou alegre de ver vocês, porque diante de muitas complicações que vem tendo no mundo asiático, vocês poderiam adorar e amar outros deuses, mas vocês têm sido fiéis ao Senhor na qual eu preguei. Paulo preso, Paulo em Roma, escrevendo para Éfeso. Paulo, depois de passar por muitas dificuldades, provações, ter apanhado, Paulo já maduro, ele pega através do Espírito Santo e fala: eu vou escrever agora para a igreja de Éfeso, e com muito carinho, porque lá eles têm permanecido fiéis ao Senhor. Os crentes que converteram estão fiéis. Eu vou continuar com eles, e vou mandar uma carta não exortando eles, mas apenas reforçando e dizendo para eles manterem firmes e fiéis, porque o Espírito Santo de Deus é com eles, é conosco também aqui essa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Então vamos falar essa noite de 4 obras do homem que saiu da sepultura para a vida. Nós vamos falar de 4 obras essa noite, da minha e da sua vida, que estávamos mortos, desenganados, destruídos, derrotados. 4 obras da sepultura que estávamos para a vida que somos hoje. No primeiro tópico nós vamos abordar sobre a obra do pecado contra nós. Quando os irmãos vão ver no capítulo 2, no versículo de 1 a 3, que Paulo fala que nós fomos vivificados, estando mortos por transgressões e pecados. Eu quero que os irmãos tenham atenção comigo, que a condição nossa, por natureza, é desesperadora. Nós, por natureza, somos maus. Nós, por natureza, Eliette, não queremos fazer o bem. O homem, Denise, por natureza, já é de dentro dele, ele é impulsionado a querer fazer o mal. Ele é impulsionado a querer fazer as coisas que não agradam ao coração de Deus, desde a queda de Adão. A natureza do homem é pecaminosa. Então nós podemos ser muito bem bonzinhos, gente boa, Yasmin, tranquilos, tratar todo mundo bem, mas ao mesmo tempo estarmos distantes de Deus. Você pode ser bonzinho, ainda vivo para os homens,
mas morto para Deus quando você não tem a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é muito profunda em nosso meio. Quando Jesus parte, deixa conosco o Espírito Santo. Porque aqui nós vamos ver que logo no primeiro versículo do capítulo 2, que nós vamos falar do pecado, o pecado contra nós. É o pecado, irmãos, que quando você está acordado aqui, você levanta e fala assim: Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu estou com um pensamento tão ruim assim hoje. Que negócio é esse? Eu fui no culto a semana inteira, na quarta-feira, fui no domingo, uma bênção de Deus. E chego aqui hoje, em vez de dar uma palavra de edificação para o meu amigo, para a minha amiga, para o meu parente, eu dou uma palavra de destruição. Eu apoio o problema, eu apoio o terror, eu apoio a briga, apoio a contenda, apoio a dificuldade. Que é isso? Muitos de nós que estamos aqui essa noite passam por isso, porque é a nossa natureza. Nós somos maus por natureza. Nós nascemos assim por natureza depois do pecado. Então eu vou falar de 4 fatos a respeito do homem antes da sua conversão. No primeiro, o homem está morto. E está morto não quer dizer que está morto em seus pecados. Ele está morto para Deus, mas está vivo diante dos homens. Por exemplo, eu posso ser um bom cidadão, Denise. Você pode ver na rua fazendo coisas boas, abençoando pessoas. Tem sido um cara legal, mas não quer dizer que eu estou vivo para Deus, porque eu não conheci Jesus ainda. E as transgressões, os meus pecados que estão dentro de mim, que me fazem errar e pecar, eles estão presos aqui ainda, porque eu não estou andando com Jesus, não conheço Cristo. Então para Deus, eu ainda estou morto no pecado. E automaticamente morto no pecado, a tendência minha de maquinar e fazer as coisas ruins é muito grande. Por exemplo, a pessoa morta fisicamente, ela consegue enxergar, irmãos? Consegue respirar? A pessoa morta fisicamente consegue andar? Você já viu um morto andando, Gleice? Não tem jeito. Isso éramos nós antes de conhecermos Jesus. Nós andávamos, mas não andávamos como Deus queria. Nós olhávamos, mas não olhávamos com o olhar na qual Deus tem para conosco. Nós falávamos, mas não professávamos coisas que são bênçãos para Deus. Pelo contrário, nós, o Wellington, era mal, professava coisas ruins, falava mal dos outros, nós tínhamos problemas, dificuldades. Por quê? Porque nós estávamos mortos no pecado. E a causa da morte nossa, irmãos, são as transgressões. A transgressão é a queda, é um passo fora do caminho. E o pecado nosso é nós estarmos fora do que Deus deseja para conosco. Então são 2 caminhos: transgressão e pecado. Aqui o homem se encontra morto, porque ele está caminhando por um caminho que não é o caminho que Deus tem para com ele, e ele está também pecando, e ele precisa ser, além de ser restaurado, ele precisa ser ressuscitado. Então esse é o homem na qual está morto. No capítulo 2, versículo 2 ao 3, nós vamos ver o homem que é desobediente. E há 3 forças que levam o homem à desobediência: o mundo, o diabo e a carne. Essas 3 forças levam o homem que já está morto à desobediência, porque morto você já está. E quando o mundo, através de um sistema corrupto, um sistema difícil, um sistema que envolve política, que envolve governo, um sistema complexo, um sistema corrupto, um sistema que não quer que você cresça na presença do Senhor, ele te mata. Por exemplo, vocês podem ver que anos atrás e ainda nos dias de hoje, o sistema político, ele tentou implementar nas escolas temas que eram contra a vontade de Deus. A Denise está aqui, professora, né? A Lívia, ele também trabalha em escola. Elas sabem, né, Eliette, que trabalhava em escola também, a dificuldade que foi, deve à cabeça dos pais, das professoras. Imagina a professora cristã que conhece o Evangelho,
que sabe da verdade, Yasmin, tem que conviver com um ensino totalmente diferente, na qual ela preza e também fala e também defende. Isso não é fácil, irmãos. Isso é difícil. E o sistema corrupto, a política corrupta, a política que não aceita a vontade de Deus, os princípios cristãos, ele também te leva à desobediência. Então, Geisa, a desobediência de um homem que está morto, que vai levar à desobediência, ele tem 3 caminhos. O primeiro é então o mundo, o sistema do mundo, nos forçando. Por exemplo, chega no seu trabalho, aqui no meu trabalho, agora que as meninas, aqui é um lugar, ambiente diferente, um ambiente que é de moda, aqui as meninas não podem vir com calça longa, com um vestido longo, tem que ser curto, porque tem que chamar a atenção das pessoas, tem que atrair os homens para que possam entrar aqui, comprar carro, comprar negócio, fazer propaganda, e chega para os homens e fala, vocês aqui tem que ser um pouco diferente, não pode ser desse jeito não, você tem que falar coisas aqui que não é verdade, você tem que começar a enganar as pessoas para poder convencer elas. Ou seja, você está entrando num sistema pecaminoso, que não agrada a Deus. É o sistema que você está, que te leva a desobedecer às vontades de Deus. O segundo é o diabo. É espiritual. Nós não enxergamos, mas está todo momento maquinando coisas erradas na minha e na sua cabeça, para que desobedecemos a Deus. Porque o diabo caiu por desobediência a Deus, e ele quer também que você não cresça, quer que você permaneça caído diante de Deus. Então a morte e o diabo, o mundo, te atrapalha a servir a Deus. É um obstáculo, é um conjunto. Então você não está sozinho, você não está só você apenas querendo lutar, porque é difícil, irmãos. Por isso que é complicado, sabe, Natan? Quando você está tentando, você está lutando, está batalhando, está querendo fazer as coisas boas. Eu estou precisando de ir para a igreja, querendo ir para a igreja, sabe, Murilo? O coração acelerando, falando, eu preciso de ir na igreja hoje, eu preciso de estar na casa do Senhor, eu preciso adorar, eu preciso louvar, eu preciso jejuar, mas não estou conseguindo. Está difícil demais, é empecilho, é luta, é o diabo. E você vem para o culto e pensa, mas aqui não está bom, está desconfortável, está ruim, aqui não é para mim. Irmãos, o caminho é Jesus. Aqui é o caminho, sim, você vai chegar lá. Você vai ser abençoado, exaltado pelo Senhor Jesus, que é o principal. Mas muitas das vezes o diabo tenta te paralisar e te travar. Então você sai para a rua, você tem um sistema corrupto que tenta te convencer a todo momento em desagradar a vontade de Deus. E depois você tem um diabo, que é a parte espiritual, que você não enxerga, mas que está a todo momento tentando fazer que você maquine coisas ruins e erradas a respeito da vontade de Deus. E você tem por último a carne, que é a terceira força que leva o homem à desobediência. Os desejos da carne, irmãos. O desejo próprio, da nossa própria natureza. De falar assim, hoje eu quero convencer o desejo da minha carne, hoje eu quero me embriagar, hoje eu quero ficar doido, eu quero sair de mim, quero usar droga, eu quero sair para o mundo, eu quero fazer os desejos da carne hoje. Isso leva você à desobediência e também a fazer a vontade de Deus. Isso, irmãos, é o pecado contra nós. É muito sério que nós estamos tratando aqui essa noite. O pecado contra o homem, tentando te paralisar, tentando te estagnar, para que você não alcance as bênçãos e os prodígios que Deus tem para mim e para a sua vida. O pecado nos trava, nos paralisa, nos estagna, e não deixa que nós continuamos. Quando a irmã Vânia teve a oportunidade, aqui essa noite, ele tratou do Espírito Santo e falou dos cuidados que temos que ter, e logo a irmãzinha orou. Isso, irmãos, me alegrou o coração, porque eu falei, vai de encontro à mensagem que eu vou trazer para a igreja essa noite. Porque é o Espírito que mora em nós, que é de Deus, que faz nós nos fortalecermos. Porque se for acompanhar a nossa natureza por si só, sem conhecer Jesus, é uma máquina mortífera, e nunca vamos sair do lugar. Aí você vai falar assim, cara, rapaz, estou precisando aqui uma porta de emprego melhor, está tão difícil, eu não cresço no meu trabalho, eu não prospero em lugar nenhum, eu não consigo caminhar, estou travado, minha vida está paralisada, é enfermidade, é doença, é problema demais, eu não estou aguentando. Por quê, irmãos? Porque o pecado está te travando, porque o pecado é contra nós.
A obra do pecado é contra nós, não é a favor. E nós sofremos com o sistema do mundo, o diabo e a própria carne. Junta essas três coisas, piora mais ainda. Mas o homem, no versículo de número 2, no versículo de número 3, na parte B, através do desejo da carne, ele está depravado diante de Deus. Está automaticamente, igual fala no final do versículo, éramos por natureza filhos da ira, como os outros homens. Por natureza nós somos condenados à ira de Deus. Isso é quando o homem está morto, ele não foi ressuscitado, ele não nasceu com Cristo, não ressuscitou com Cristo. Isso é o homem morto, é como nós éramos antes de conhecer Cristo, antes de aceitar Jesus em nossa vida, antes de caminharmos com Cristo. Nós éramos dessa maneira. Era a obra do pecado em nós. Mas agora no versículo 4, nós vamos ver que tem a obra de Deus por nós. Aleluia! Nós temos a obra do pecado contra nós, e Paulo vem com muita firmeza falar agora da obra de Deus por nós. E nós somos remidos por 4 atividades que eu anotei, que Deus realizou em nosso favor, salvando-nos nós da consequência do pecado. Porque o pecado veio para nos destruir, para nos paralisar, para nos levar ao inferno. Mas Deus, por amor à própria criatura dele, ele vem e fala: é uma obra minha, então eu sou por eles. E eu trago então a obra de Deus por nós. Paulo agora ele vai fazer um contraste da natureza humana pecaminosa, pelo que nós somos pela graça e pela nossa misericórdia. A compaixão, a condição e o amor de Deus para com nós, que vai de frente, de contra a ira que estava sobre nós através do pecado. E primeiro, Deus nos amou. Por natureza, Deus é amor. No versículo 4, Paulo fala: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Nós éramos destruídos, derrotados, pecaminoso, ira de Deus contra nós, caminhando a passos largos para o inferno. Mas a glória de Deus que está nesse lugar, ela veio e disse assim: para por aqui, porque eu amei cada um que está aqui essa noite, e eu quero tirar eles de onde estavam, para levar a glória que eu tenho muito maior para a vida deles. É assim que Deus faz. Quando o diabo pensou que estava vencendo, Gleison, a sua vida, Deus vem e fala assim: eu amei a vida do Gleison. Quando o diabo fala: Sueli, eu vou destruir, vou paralisar, vou acabar agora com a família e com a vida dela, aí vem Deus e fala: eu amei primeiro ela. O pecado pode tentar paralisar, travar, destruir, mas Deus, através do seu amor, Ele te faz ressuscitar com Cristo pela honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! É tanta misericórdia quanto a graça que veio a nós por meio do sacrifício de Jesus, irmãos. O maior sacrifício até hoje, Deus, feito por mim e por você. Deus dá seu único filho para estar naquela cruz. Que amor maior do que esse, irmãos? Sabe, Carol? Você quer amor maior que esse? É seu próprio filho pela vida do outro, ou dos outros. E vai assim: por amor desse povo, por amor dessas pessoas, por amor de cada um deles, eu dou meu filho. Jesus, irmãos, caminhando para a cruz, orando a Deus antes de caminhar com a cruz, ele fala: afasta de mim esse cálice, se possível, Pai. Porque a dor que poderia, como homem, sentir, mas como Deus, ele fala que seja feita a sua vontade. Isso é amor por mim e por você, que por natureza estávamos caídos, destruídos à ira de Deus. A obra do pecado queria nos paralisar, nos travar, nos levar ao inferno como consequência. Mas o amor de Deus, que é maior,
nos fez ressuscitar juntamente com Cristo. E você hoje tem vida, e vida com abundância, através do nome do Senhor Jesus na minha e na sua vida. Quando o diabo te falar assim: vou paralisar, vou travar, vou destruir, pecou, errou, aí você vai falar assim: em nome do Senhor Jesus, eu errei, mas agora eu ressuscitei com Cristo. Eu pequei, mas agora eu ressuscitei com Cristo. Eu fiz errado, mas agora eu ressuscitei com Cristo e não peco mais, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Deus é maravilhoso. Deus nos ressuscitou, nos tirou da sepultura. Eu por 24 anos da minha vida estava morto, condenado à sepultura. Mas dos 24 para frente, eu fiz uma decisão na minha vida importantíssima, de aceitar Cristo na minha vida, de aceitar Jesus, batizar, caminhar com Jesus. Ou seja, eu ressuscitei com Cristo. Você que está aqui essa noite, que fez essa escolha, você também ressuscitou. O diabo tenta, através das etapas, te paralisar e te maquinar a mente, falar assim: você não vai chegar lá, você não vai conseguir, você é pecador, você erra. Mas o Espírito Santo de Deus aqui essa noite fala: ei, você erra, mas eu estou aqui para vivificar você novamente. Eu estou aqui para ressuscitar novamente quantas vezes eu preciso. Mas eu preciso que você venha até mim. Isso é amor de Deus, todos os dias, irmãos, até a volta do Senhor Jesus. E quando você vai respirando, você vai sentindo o amor de Deus para comigo e para com você, e você vai ressuscitando diariamente para a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Além de nos amar, além de nos ressuscitar com Ele, Deus nos exaltou. Nós não apenas saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também nós somos exaltados, porque somos unidos com Cristo, somos exaltados com Cristo, e agora sentamos nas regiões celestiais. Enquanto você anda com Cristo, quando você caminha com Cristo, você vai andar em lugares que nunca pensou em andar. Você vai pisar em lugares que você nunca pensou em pisar. Vai viver atmosferas que você nunca pensou em viver. Por quê? Porque você agora está vivendo em regiões celestiais com Deus. Aí você fala assim: a presença de Deus na minha vida hoje foi tão grande, que parecia que eu estava no céu, ou o céu estava em mim. É Deus te exaltando aqui na terra. Além de ressuscitar, além de amar, Deus também vai te honrar aqui na terra, porque você vai ser honrado. Como você ressuscitou com Cristo, você vai ser também exaltado com Cristo. Quanto pode dar glória a Deus? Aleluia por isso. Porque você era para estar destruído. Está entendendo o raciocínio, meus irmãos? Nós éramos para estar destruídos, depravados, mortos, sepultura. Acabou, ira de Deus contra nós. Aí vem o amor de Deus para conosco, nos ressuscita, e agora além de ressuscitar, nos exalta. E mais, evangelista Arilson, Ele nos guardou. Deus, Ele nos amou, nos ressuscitou, nos exaltou em Cristo, e agora Ele nos guarda. Para que essa glória que você está dando aqui essa noite, o aleluia que você está dando aqui essa noite, seja dada até a volta do Senhor Jesus. Para que quando chegar no céu, você esteja aqui, está sendo apenas um ensaio do seu glória a Deus. Você está ensaiando a adoração aqui, para que quando chegar no céu, já está perfeita a adoração diante de Deus. É por isso que Deus te guarda, é por isso que Deus te protege, é por isso que Deus te protege, te guarda, e não deixa que o diabo te paralisa e te mata novamente. Ele pode tentar todos os dias maquinar o mal na minha e na sua vida, colocar coisas nas nossas cabeças da carne. Mas o Espírito Santo de Deus, que nos vivificou em Cristo, vem essa noite e nos fala: você pode estar sendo desenganado por homens, pode estar sendo às vezes humilhado por homem, mas você vai ser exaltado e guardado por Deus, através da vida e do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Somos salvos somente pela graça de Deus.
somos salvos somente pela graça de Deus, e que é através da confiança que nós temos em Cristo Jesus. Crê e será salvo, você e a sua família. A irmã Zilda fez oração aqui esta noite, em gratidão inclusive pela família dela, na qual serve ao Senhor. Ela creu até o último instante que vai ser salvo a casa e a família. E isso, irmãos, é de Deus para nós. A fé e a confiança que nós temos em Deus. Isso não vem de nós, as obras, mas as obras, ela vai nos orgulhar diante de Deus. Nós vamos fazer boas obras aqui na terra. Isso não vai nos salvar de jeito nenhum. Mas se você for salvo com boas obras, você vai ter boas obras a apresentar diante de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Então, através nós começamos a obra do pecado em nós, a obra de Deus por nós, e agora nós vamos entrar na obra de Deus em nós. Quando no versículo 10, Paulo fala, porque somos feitura sua. Essa palavra feitura no grego quer dizer poema. Ou seja, nós somos uma obra de arte de Deus, uma obra-prima do Todo-Poderoso. Pode tentar te humilhar, te enganar, falar de você, te derrotar, tentar te paralisar, tentar te travar, tentar te derrubar, mas você é obra de Deus. Você é criatura de Deus. Você é feitura de Deus. Você é semelhança de Deus e não é semelhança do diabo. Você não é para estar derrotado. Você está sendo exaltado e guardado pelo Senhor Jesus, que morreu por mim e por você na cruz. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos nova criação de Deus. Nós não criamos a nós mesmos. Nós não produzimos vida a nós mesmos. A salvação é obra exclusiva de Deus por nós, em nós. O propósito de Deus não é só levar a glória, mas transformar a imagem dele e a nossa imagem à glória de Deus. Esse é o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. É a obra de Deus em nós. Vocês estão vendo o caminhar, irmão? Como é que funciona com Deus, Gleice? Está vendo, Elton? Primeiro nós estávamos derrotados, destruídos, desenganados, Elton. Todo mundo falava para você, não tem recurso, não tem conserto, não tem mais jeito. Aí depois vem a obra de Deus por nós e fala assim, tem jeito sim, tem recurso sim, vai vencer sim, porque eu sou com Ele. E agora vem a obra de Deus em nós. A obra de Deus em nós é quando você lembra Abraão como pai da fé, que mesmo sem ver, ele apenas creu, e Abraão é hoje conhecido como o pai da fé nossa. Quantos anos se passaram e Abraão ainda é lembrado? A obra de Deus em nós, irmãos, ela lembra a loucura que todos pensaram do mundo inteiro, Denise, naquela época, quando Moisés deixou o Egito, com riqueza, poder, tinha de tudo, evangelista Wellington. Aí Moisés fala assim, tá bom para mim estar aqui. Vou abandonar tudo, vou largar tudo para viver a obra de Deus em mim. Deus me chamou, fez a obra dele por mim, e agora Deus está em mim. Pedro, irmãos, um reduto pescador, trabalhando um dia normal de sua vida, ao encontrar com Jesus, ele é transformado, e a pedra fundamental da igreja. E isso é Deus em nós. Quando você chegar em casa hoje, em gratidão a Deus, e vai falar, Senhor, hoje eu vi no culto que eu era para estar destruído, através da sua ira, por causa do meu pecado de natureza. Mas o Senhor me amou e ressuscitou juntamente com Cristo, que o Senhor entregou na cruz por mim, eu ressuscitei, e estou tendo uma nova oportunidade. Eu te agradeço, por causa do seu amor. E você vai lembrar e falar assim, Senhor, além de tudo isso, o Senhor hoje, esse Senhor está em mim, porque eu não era para estar nem empregado, porque capacidade para estar onde eu estou hoje eu não tenho, mas é o Senhor
em mim, que me coloca em lugares que eu jamais pensei em pisar e estar. Pessoas acreditam e falam assim: mas você vai ser promovido? Como? Eu estava em Lavras esse final de semana, Arius, e conversando com um amigo, que nós íamos orar muito no monte, quando eu estava morando naquela cidade. Aí ele falou assim: nossa, ele me chama lá de Juninho. Ele falou: nossa, Juninho, o negócio é o seguinte, rapaz. Depois nós paramos de orar, de ir no monte, é difícil encontrar pessoas, né? E os últimos que eu tinha essa companhia, eles acabaram que paralisaram por aqui, não estamos indo mais. Mas vou te contar como é que a oração do crente, ela se move a nosso favor. Ele me contou o testemunho de um amigo em comum nosso, que hoje entrou na Polícia Militar aqui de Minas. E ele falou que esse amigo nosso, ele tinha mais ou menos umas 80 pessoas na frente dele, na fila para entrar na polícia. Mas Deus foi mexendo no negócio, Deus foi transformando a maneira de honrar, porque Deus é por ele, é Deus nele. Que Deus foi mexendo de um lado, mexendo do outro, mexeu de um lado, mexeu do outro, tirava um, ia o outro, esse aqui não serve, aquele não dá, aqui não passa, aqui não vai, e de repente, ele foi chamado. Era o sonho dele entrar na Polícia Militar. Ele orou, pôs o joelho no chão. Por que, irmãos, nós somos exaltados? Porque é a obra de Deus em nós. Moisés caminhou 40 anos, a obra de Deus nele. Abraão andou por onde Deus quis que ele andasse, é a obra de Deus nele. E nós estamos aqui essa noite, também na presença do Senhor, estamos vivendo a obra de Deus em nós, para que nós possamos experimentar o que o Senhor Deus tem para nós termos experiência, para podermos crescer, sentir mais do Senhor, poder crescer na presença de Deus, saber quem é o Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo nos use e nos mova, começamos a viver os dons espirituais. E quando você começar a entrar nos dons e regiões celestiais próximas de Deus, você vai estar preparado para a obra de Deus por nosso intermédio. Nós falamos de 4 tópicos esta noite, estamos entrando no quarto. A obra do pecado em nós, a obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós e a obra de Deus por nosso intermédio. Depois de preparado, depois de passar por um aprendizado, depois de forjado, isso aqui que está falando para nós é Paulo, irmãos. Às vezes eu estou aqui na igreja, a gente fica chateado com algumas coisas, a gente fica pensando coisas erradas, a gente fica confuso muitas vezes com a mente do homem, nós ficamos indagando nós mesmos, fica confuso. Ei, sabe o evangelista Wellington? Paulo, que é Paulo, Wellington, que está escrevendo essa carta para nós aqui essa noite, ficou 14 anos, não foram 14 dias, 14 anos, para começar a dar a primeira palavra dele. 14 anos, não são 14 dias. Eu estou falando de Paulo, um dos maiores evangelistas que nós temos na terra. Mas a obra de Deus que estava nele, que quando ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, Paulo volta para Tarso. Paulo conhece que a obra de Deus transformou aquele homem morto, então agora num homem ressuscitado. A obra de Deus começa através da vida de Paulo, lá em Tarso, costurando tendas. E de repente a obra de Deus transforma por intermédio de Paulo. E o evangelho é transmitido, transbordado e alcançado a nós. Os gentios estão como aqui essa noite. A obra de Deus por intermédio de nós. É você sair daqui essa noite, chegar na sua casa, e seu vizinho bater na sua porta e falar assim: eu não sei o que me trouxe aqui, eu vim pedir oração. Eu não sei porquê, mas o que eu senti, eu não sei o que aconteceu, mas eu preciso que você ore por mim. Eu não sei o que está acontecendo, mas conversa comigo, me dá um abraço. Eu não sei o que é, mas lá em casa a confusão, a enfermidade, ora por mim. É o Espírito Santo confirmando na sua vida a obra de Deus por seu intermédio. Coloque sobre os seus pés. Nós vamos orar para que a obra de Deus seja completa pelo nosso intermédio. Nós vamos orar para sair daqui essa noite não como indagadores ou duvidosos ou confusos pelo pecado,
Mas vamos sair para a passagem que nós tivemos agora, pela graça de Deus, em Éfeso, transformados, e crendo que a obra de Deus será feita através de nós. Vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas, vidas serão curadas, vidas serão libertas pelo nosso intermédio, para confirmar a obra de Deus por nosso intermédio. Nossas obras não nos levam para o céu, mas levamos nossas boas obras para o céu. Apocalipse capítulo 14. Paulo olha para a causa da salvação e fala da fé. Tiago olha para a consequência da salvação e fala das obras. Paulo pergunta como a salvação é recebida e tem resposta do Espírito Santo, só pela fé. Tiago pergunta como essa fé verdadeira é reconhecida, só pelas obras. E nós vamos orar agora essa noite, que as boas obras do Senhor Jesus vão ser reconhecidas através da minha e da sua vida, porque é a obra do Senhor por meu e por seu intermédio. Você às vezes está com dificuldade, você não está tendo às vezes aquele reconhecimento que você gostaria de ter diante dos homens, mas Deus vai orar pela sua vida e você vai ter um reconhecimento através de Deus, porque às vezes é no oculto, onde ninguém imagina, onde você menos espera, aonde você não tem que ter palco, é no seu trabalho, é na escola, é na rua, é no seu vizinho, que você vai orar, e vidas vão ser abençoadas e transformadas através da obra de Deus, pelo seu e o meu intermédio. Quem crê que você vai sair transformado essa noite? Quem crê que através da sua vida, vidas serão alcançadas? Quem crê que vidas serão transformadas? Quem crê que através do seu intermédio, vidas serão impactadas pela honra e glória do Senhor? Dá glória a Deus, um aleluia. Amado Deus e meu Pai, encontramos essa noite, meu Deus, diante do Senhor, gratos, meu Pai, felizes pela sua palavra que nos move o coração. Nós somos gratos, meu Pai, porque reconhecemos que éramos, meu Pai, por natureza pecado, meu Pai, pecaminosos, ruins, condenados ao inferno, mas através do Filho, meu Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ressuscitamos, saímos da sepultura e tivemos a oportunidade, meu Pai, através do seu amor, o seu amor que nos ressuscitou, nos exaltou, nos guardou, nos transformou. Eu venho agora, meu Pai, pedir ao Senhor que através da obra do Senhor Deus, vidas aqui essa noite sejam impactadas, transformadas, alcançadas, que pessoas aqui possam fazer milagres através do seu nome, que pessoas aqui sejam a cura dentro da sua própria casa através do seu nome, Senhor, que pessoas aqui sejam bênçãos no seu próprio lar através do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor, abençoa cada um, meu Pai. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.